principalmente no campo escolar, né, conteúdos proibidos, né, principalmente vindo do campo do movimento renovador. Né. Não podemos trabalhar com a ideia da fisiologia, ou da aptidão física, ou da cinese, ou seja, conhecimentos de ordem mais biológicas, como se fosse o problema o conhecimento de ordem biológica. Não é esse o ponto. Né. Quando tu colocas que parece que por meio da prática corporal de um lado da barra e a atividade física de outro lado da barra, a gente vai estar remontando toda uma guerra interna, uma guerra nuclear, já para usar o conceito de dúvida, uma guerra nuclear da educação física que posiciona os mais democráticos à esquerda da barra, pendurados no conceito de prática corporal, e os mais fascistas ao lado direito da barra no conceito de atividade física. Quer dizer, não é isso. Né? Agora, a demanda que me foi trazida pela Alessandra é assim: vamos falar de práticas corporais e como é que esse termo aparece na literatura do campo da saúde. Então, o recorte que eu procurei fazer é como é que emergem esses conceitos. Agora, a tua pergunta era um pouco mais voltada para o que fazer, e aí acho que o Rodrigo já, de um certo modo, já contextualizou essa questão, do que se refere ao trabalho específico com um determinado sujeito singular. A gente chega lá e tem uma determinada composição, tem um kit de morbidades, né, como tu citaste aqui agora, e aí o que eu faço? Bom, não tem receita para o que fazer. Né? A minha questão mais preocupante hoje é pensar e conseguir ver na prática profissional dos alunos que saem, por exemplo, do curso de Educação Física, não só da ESEF, né, mas de outros cursos, é de por que esse objeto de estudo, que é considerado o objeto de estudo principal da Educação Física, que são as práticas corporais, a gente pouco discute e prioriza muito mais outros conhecimentos que são importantes também, como esses que tu acabaste de citar aqui, que vão ser fundamentais para depois a gente poder atuar no campo profissional, em equipes multiprofissionais, por exemplo. Vou dar um pequeno relato que aconteceu com um aluno nosso durante o PET Saúde, não foi contigo, tá? Foi Betiano lá nosso, em que eles foram para um CAPS AD, lá no distrito, né? Já sabe a história. E eles foram com firme propósito de trabalhar no futebol. Né? E aí chegaram lá, um dia tinha 2, outro dia tinha 3, outro dia tinha 8, outro dia tinha 1, outro dia não tinha ninguém. Ele não tinha como montar, né, minimamente, né, futebol. E eles foram se dando conta que talvez tivesse que buscar uma outra prática corporal, uma outra proposta para trabalhar lá. E aí buscaram a proposta da ginástica chinesa. E aí começaram a trabalhar com ginástica, bom, agora, e aí começou a dar certo, porque a ginástica chinesa você pode fazer com 1, com 3, com 10, bom, enfim. E aí foi funcionando, até que um dia juntaram lá com o pessoal do CAPS 2, né, apareceu um outro sujeito lá, e começaram a fazer atividade de a ginástica chinesa. Você sabe que as demandas motoras da ginástica chinesa é de concentração, conscientização e tal, e o sujeito começou a ficar meio, né, serelepe demais, né? O cara começou a saltitar demais, ele estava se incomodando, esse sujeito do CAPS 2 que veio, né, se agregou ao grupo. Lá pelas tantas ele começou a entrar num pequeno surto e deu uma gravata no professor, né? O professor, que achava que tinha descoberto a atividade que ele ia poder usar o resto da vida com o pessoal lá, porque, bom, enfim, achei agora a solução, né? E, bom, isso foi depois para a discussão de caso da equipe, do pessoal do CAPS AD, e disse, bom, esse cidadão, né, tinha traços psicóticos, e que atividades dessa natureza, em que ele tinha que ter um alto grau de concentração, podia ser disparador dessa situação que de fato aconteceu. Bom, isso acontece porque, primeiro, a gente não consegue colocar o nosso conhecimento a serviço das demais profissões. Segundo, a gente nem sabe muito bem qual é o conhecimento específico da nossa área e reivindica um conhecimento específico com base nessa lógica corporativa que o Rodrigo colocou aqui. Ou seja, isso é meu e não é da fisioterapia, isso é meu e não é da terapia ocupacional, mas não é a exclusividade da educação física, evidentemente. Sabe, por exemplo, que a terapia ocupacional, por exemplo, aqui no Brasil, lançou lá uma resolução interna no prefeito que diz que o brincar em ambiente terapêutico é de exclusiva competência do terapeuta ocupacional. Estamos todos ilegais. Né?
Outro exemplo absurdo que aconteceu com aqui no Rio Grande do Sul com o presidente do nosso CREF, né? Talvez quem é do Rio Grande do Sul deve lembrar dessa situação, né? O presidente do CREF resolveu se matricular numa academia em que tinha uma fisioterapeuta trabalhando com fitness. Vocês lembram disso? E aí ele chega com a equipe do Correio do Povo, que é um jornal daqui, chega com a polícia lá, ou sei lá quem é, os fiscais e tal, do CREF, e quando ele começa a fazer os exercícios lá, que a menina começa a orientar, e diz, se você está presa por exercício ilegal, isso deu um forró gigantesco. Por quê? Bom, porque o pior foi o argumento que ele usou, né? Ele usou o seguinte argumento, né? Na medida em que eu estou são, essa foi a expressão que ele usou, estou são, eu não tenho nada, quem deve me cuidar, ou quem deve produzir a relação física é o educador físico. Se eu tivesse alguma doença, alguma incapacitação, então, aí sim seria o fisioterapeuta. Quer dizer, é de uma mediocridade a relação que se estabeleceu, mas ela está vincada nessa lógica corporativa. E essa lógica corporativa se sustenta em determinados conhecimentos, que a gente, como o Artigo coloca, a gente aprende no âmbito acadêmico e acaba, de um certo modo, se valendo deles para poder criar a nossa própria área, né, de circulação com determinadas cercas que não permitem a passagem de outros âmbitos. É evidente que em algumas áreas a gente acaba desenvolvendo um pouco mais alguns temas, porque aqueles temas são mais afetos àquele núcleo específico. Agora, eles não são de propriedade exclusiva desse núcleo específico. Aquela imagem, por exemplo, de ter alguns territórios aqui não tem cerca, e sim uma livre circulação entre eles, que é o caso do serviço, é fundamental. Agora, pedindo a permissão para entrar de novo na discussão do núcleo da educação física. Contemporaneamente, a gente tem visto que tem sido um pouco refratário às discussões do que se refere às práticas corporais no campo da saúde, com mais preconceito do ponto de vista de quem lida com a atividade física sob a perspectiva da epidemiologia do que o contrário. Porque as pessoas que lidam com a prática corporal não é no sentido de dizer, agora nós vamos substituir a atividade física e nós só vamos falar de prática corporal, porque agora todo mundo falando de prática corporal, nós fazendo parte da mesma tribo. Não é por aí, mas é tentar entender que esse conceito pendura um conjunto de conhecimentos que, quando nós tínhamos atividade física de maneira mais hegemônica, não se pendurava. E ele, de um certo modo, esse conhecimento que se pendura pelo campo da prática corporal, ele se articula com outros campos e, inclusive, né, contempla, por exemplo, programas específicos de exercício físico para pessoas que têm problemas como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Porque programa de exercício físico seria o recomendado para aquele sujeito que surtou numa prática de ginástica chinesa e não de ginástica chinesa. Mas para que a gente possa poder compor com as equipes e propor essa prática como uma ferramenta ou como algo conectado com um projeto terapêutico singular, a gente precisa conhecer as demandas voltadas das práticas corporais, que é o que a gente não estuda. A gente conhece o funcionamento do ponto de vista orgânico, quais são os efeitos da movimentação, do exercício e tal, mas não conhece por que se constitui determinadas práticas corporais a partir de determinadas demandas motoras. Ou seja, concentração para aquele tipo de sujeito, naquele sujeito específico, não funciona. Talvez outros funcionem. Os próprios alunos depois saíram do lado do CAPS AD e foram com a proposta de ginástica chinesa para uma outra unidade. Quando eles chegaram na outra unidade, era molecada lá, adolescente. E a ginástica chinesa, não funcionou. Porque para que a gente possa ter, assim, o que me parece importante para aportar junto ao serviço, se refere àquilo que a gente acaba aprendendo de maneira mais específica lá na educação física, ou até nem aprendendo, né? Aprendendo através de outras estratégias que não a graduação, porque a graduação a gente acaba não vendo, né? É que a gente possa ser uma espécie de leitor de práticas corporais. Ter capacidade de fazer a leitura das práticas corporais no conjunto dos diversos conhecimentos que vão envolver a elaboração de um projeto terapêutico singular, fatalmente tu vai conseguir, de um certo modo, compor algo mais significativo para essa equipe. Dificilmente tu vai conseguir, de um certo modo, apenas reproduzir aquilo que já está previsto por outras profissões, e aí, no caso, como o Arthur já colocou, né, de um certo modo mais médico-centrado, né? Detectar
quais são os problemas patológicos do sujeito e propor a prática, por exemplo, a caminhada ou de exercícios físicos mais orientados para aquele determinado sujeito para diminuir determinados índices que são considerados mais negativos. Enfim, não tem como a gente dar uma receita, inclusive quando a gente era instado lá no processo de produção do material lá do ERG para os gestores, de dizer, bom, agora vamos então montar, vamos explicar para esses caras, chegou o gestor lá, abriu o polo de academia da saúde, chegou o povo lá, o que ele faz primeiro? É bom, a gente, de um certo modo, tinha que dizer, olha, não tem como dizer o que o sujeito vai fazer primeiro. O que é possível dizer, olha, existem práticas corporais das mais diversas ordens e o fundamental é tu, como disse o Rodrigo aqui, fazer a escuta. Ter 2 orelhas e uma boca, ou seja, escutar mais do que falar, do que prescrever. E nesse caso específico, por exemplo, das práticas corporais, já tem várias coisas acontecendo no próprio território. Várias. Um exemplo de um outro aluno meu que fez uma pesquisa de mestrado aqui no Glória Cruzeiro Cristal. Lá ele descobriu uma academia, não é a academia da saúde, nem a academia da terceira idade, nem a academia carioca, mas é uma academia popular mesmo. Os caras juntaram lá, conseguiram os equipamentos prestados daqui e dali. Não tinha nenhum professor de educação física. Os caras faziam musculação lá, com equipamentos velhos, enferrujados, com a roupa que chegava no trabalho. Eles queriam ficar maiorzinhos. Era essa o objetivo. Aí a pergunta que eu fazia para o pessoal, tá, monta um polo de saúde, de academia da saúde, tem um profissional de educação física. O que ele faz? Chama o grefe? Vai lá ao encontro desses sujeitos e vê como é que esses caras conseguiram produzir algo que é super inusitado, né? Os caras conseguiram montar uma academia. E assim, eles vendiam salgadinho, botijão de gás, eles passavam o pessoal ali e virava ponto de encontro, porque o pessoal passava ali, entrava na academia, via os caras malhando, sentava do lado, estava sem equipamento, conversava com os caras. Tipo, bom, ali estava produzindo algum tipo de encontro com base em algum arremedo, né, de entendimento sobre. E quando chega o meu aluno para fazer a pesquisa, causou um certo, né, estranhamento. Assim. Tá, mas, e aí a negociação de acesso para ele poder acompanhar, ele vai dizer, você nos traz conhecimento sobre musculação, sobre alimentação. E é muito interessante trabalhar, eu recomendo, porque ele vai chegar à conclusão de que naquele lugar eles rejeitam, por exemplo, o uso de anabolizante que nas academias privadas está sendo distribuído a rodo. Inclusive, a frase que ele usa para uma das categorias de análise é a seguinte: tem que ser no muque, não pode ser na seringa. É a frase que ele usa. E essa academia, infelizmente, foi desmanchada em função de um evento social, que é a Copa do Mundo, que vai alargar a rua e a academia não existe mais. Nem sei mais onde é que se sai agora. Mas eles foram, de certo modo, achatados literalmente, porque tem uma foto da academia toda desmanchada, né? Então, aquela produção devida, com base num conhecimento que a gente poderia dizer sobre o ponto de vista mais da teoria crítica da educação física, não, tá louco, não vamos trabalhar com aptidão física, exercício, musculação, isso é coisa mais burguesa. Não, aquilo é um conhecimento que foi processado pela comunidade daquele local. Inclusive, virou uma arquitetura específica para aquilo, nos moldes como aquele povo conseguia articular, e bem, eles queriam, de certo modo, produzir alguma coisa no corpo deles que não era aquilo que eles tinham e que aquilo era fundamental para o encontro, a produção de vida, a relação que eles tinham naquela comunidade. Era muito engraçado que esse sujeito, o dono da academia, ele teve um episódio que ele casou e tal, ele casou vestido de príncipe, tinha uma série de elementos assim, completamente fantásticos assim, para analisar, e que a academia era esse ponto de encontro. Aquela academia popular, completamente, sob o ponto de vista do prédio, completamente irregular, ela estava ali funcionando. Como a gente pode dizer isso, né? Informal, existe uma expressão que eu não me ocorre, não é em italiano mesmo, me ocorre em português. Bom, ela estava funcionando de modo irregular, sim, mas obrigado. Então, sobre as questões de